Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou começar a minha meditação na carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, ou seja, uma carta que Paulo enviou para os cristãos que estavam na cidade de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade que ficava ali na região da Macedônia, hoje país da Grécia. E Paulo ele esteve pouco tempo lá nesta região ali da Macedônia. Ele foi muito perseguido por parte dos judeus e mesmo debaixo de tamanha perseguição, Paulo ele conseguiu plantar uma igreja ali em Tessalônica. E o que me chama a atenção é que mesmo Paulo tendo estado tão pouco tempo ali em Tessalônica e conseguido dar início a essa igreja ele diz que ela foi um exemplo para todas as demais. Uma igreja que encheu o coração de Paulo de gozo e de alegria. E após ele sair ali de Tessalônica, ele passou perseguições em Filipos. Em Filipos ele foi espancado, ele foi açoitado, foi preso, mas através da sua prisão, o carcereiro foi salvo e depois ele foi para a cidade de Corinto, que fica na região da Acaia. Quando ele chegou em Corinto, na região da Acaia, ele ficou lá 18 meses, ficou um bom tempo em Corinto, e de Corinto ele escreve uma carta aos irmãos que estavam ali em Tessalônica, justamente porque ele queria encorajar os irmãos devido ao fato de ter ficado tão pouco tempo com eles. A perseguição forçou Paulo a ir para outra cidade. E ele começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela sempre está em Jesus. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí a saudação de Paulo, sempre a graça e a paz, mas nunca graça e paz da nossa parte. Nós não temos nada, é Deus quem provê todas as coisas. Tanto a graça como a paz, essas duas coisas elas são provenientes de Deus. O homem ele é totalmente dependente do seu Pai. Claro, para aqueles que são filhos de Deus, que são cristãos e que atenderam ao chamado de Cristo, são irmãos de Jesus, esses são os filhos de Deus. Aqueles que não atenderam ao chamado, que não reconheceram Jesus como Salvador, eles são criaturas de Deus. Todos, tanto aqueles que são criaturas como são filhos, todos eles dependem totalmente de Deus. Independente se a pessoa for boa ou má, todos dependem de Deus. Porque Deus ele manda a chuva sobre os bons e sobre os maus. Mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso que a graça e a paz, ela é da parte de Deus. E a verdadeira paz é a que provém de Deus, a paz que excede todo entendimento, que extrapola a nossa capacidade de raciocínio, é a paz que vem de Deus. É uma paz em meio a tribulações, é a paz em meio às guerras, é a paz que quando o mundo está desabando, a pessoa não entra em desespero, porque em seu interior reina a mais perfeita paz, que é a paz que é vinda da parte de Deus. E também de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. Jesus é tudo para nós,
pois foi Ele que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Nunca podemos esquecer disso. Jesus é tudo. Ele é o nosso Salvador. E ele diz, sempre damos graças a Deus. Eucaristos aqui, Eucaristo é dar graças. Eu sempre dou graças a Deus, Paulo dizendo, por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu. Então, aí do versículo 1 ao 4, ele fala de um povo eleito. E ele agradece a Deus pelos irmãos que estavam ali em Tessalônica. E ele diz aqui que ele mencionava eles todos os dias ou constantemente, continuamente em suas orações diante de Deus, e fala assim, por aquilo que vocês têm demonstrado. E o que a igreja que estava em Tessalônica demonstrava diante de Deus? O trabalho que resulta da fé, e não o contrário, e não a fé que é resultante do trabalho, mas o trabalho que resulta da fé. Então, o trabalho, as obras de um cristão, esse trabalho é consequência da nossa fé, e não o contrário. Não o trabalho, não as obras, não a caridade que nos leve à fé. Sempre é o contrário. É a fé em Deus que eu tenho, e através da fé eu passo a produzir trabalho, eu passo a produzir obras. E ele diz que o esforço motivado pelo amor. Veja bem que é o esforço esse esforço, ele é motivado pelo amor. Então o amor produz esse esforço em nossas vidas, e nunca ao contrário. Sempre é o esforço, esta busca, ele é motivado. O que motiva isso é o nosso amor. O amor é que nos dá ânimo para caminhar. O amor é que nos leva a amar, a dedicar, a ter uma vida piedosa para com Deus. É o amor, ele que nos motiva. E diz aqui ainda, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz aqui é o seguinte, que o fato de eu estar perseverando, ser constante naquilo que eu estou fazendo, é o fato de eu ter esperança no Senhor Jesus Cristo. Ter esperança de que um dia Jesus virá nos buscar. E sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu. Nós fomos escolhidos em Cristo, na pessoa de Cristo, para sermos salvos. Isto Deus já sabia, através da sua presciência, como Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Nós fomos eleitos em Cristo através da presciência de Deus. Desde a eternidade, Deus já sabia quem seria as pessoas que o escolheria, ou que seriam os eleitos de Deus. Do versículo 5 ao 7, um povo exemplar. Então, primeiro um povo eleito, do versículo 1 ao 4. Agora, do versículo 5 até o 7, ele vai falar de um povo que é exemplo. Ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, de fato. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim,
tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então veja aí que depois de serem eleitos, eles tinham trabalho, que era resultado da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança. E agora estes irmãos que ouviram a mensagem de Paulo, apesar de que esta mensagem foi pregada por um período pequeno de tempo, mas aquilo que os irmãos de Tessalônica ouviram de Paulo foi o suficiente para que eles tornassem imitadores dele e do Senhor. Então, a mensagem que eles ouviram da parte de Paulo, claro, a mensagem que Paulo trazia era a mensagem do Senhor Jesus, aquele que morreu, ressuscitou. Então, olha, vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor Jesus. E vocês agora são um exemplo. Para quem? Um modelo. E porque eles receberam esta palavra com alegria no Espírito Santo. Mesmo em meio a sofrimentos, porque quando Paulo chegou lá, ele foi perseguido, e a igreja também foi perseguida depois, nos capítulos que prosseguem aqui, Paulo fala que eles foram perseguidos por seus conterrâneos, da mesma forma como os judeus tinham sido perseguidos, os judeus cristãos, e ele fala de perseguição, Paulo. Então, mesmo em meio a perseguições, sofrimento, vocês receberam a palavra de Deus com alegria, pelo Espírito Santo, e que vem do Espírito Santo, e assim se tornaram o quê? Modelo, exemplo para todos os crentes que estavam onde? Aqui ele diz na Macedônia, que hoje é a Grécia, e também na Acácia, ou melhor, na região da Acaia. A Acaia é ali na península do Peloponeso, mais ao sul da Grécia hoje, e ali no mar Egeu. Então, eles se tornaram exemplo para todos os cristãos que ali estavam. Agora, um povo entusiasmado. Então, um povo eleito, um povo exemplar e um povo entusiasmado. É o versículo 8. Diz assim, ó: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então Paulo já não precisa nem dizer mais nada, porque a fé de vocês foi tamanho, o entusiasmo com que vocês receberam a palavra de Cristo anunciada da nossa parte. Vocês a receberam, se tornaram exemplo, e este entusiasmo foi tão contagiante entre os irmãos aí de Tessalônica que isso se tornou conhecido por todos. Veja aqui, ó: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então foi contagiante o entusiasmo com que os irmãos de Tessalônica receberam a palavra de Cristo. Então, olha, o resultado é que nós não temos nenhuma necessidade de dizer nada sobre isso. O entusiasmo dos irmãos foram tão grande. E finalizando aí o capítulo 1 desta carta, que é pequeno, e o versículo 9 e 10 fala de um povo esperançoso. Então, nós vemos aí que o primeiro aí, do versículo 1 ao 4, um povo eleito. Do versículo 5 ao 7, um povo exemplar. O versículo 8, um povo cheio de entusiasmo. E agora, um povo entusiasmado, que é o versículo 9 e o 10, encerra aí o primeiro capítulo. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir
ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Então, veja bem que esses irmãos, o entusiasmo foi tão grande, tão contagiante, que eles abandonaram a idolatria e passaram a servir a Deus. Porque todas aquelas cidades ali da região da Grécia, eles eram muito idólatras, tinham o panteão grego, ele era enorme, ele era monstruoso, vamos dizer assim. Teve um historiador grego, que eu não me lembro o nome dele, mas ele disse que teve um dia que ele saiu com a lamparina pelas ruas da cidade, com a lâmpada, e alguém falou: rapaz, o que você está arranjando? Eu estou procurando um homem, porque nessa cidade eu só vejo deuses. Então era tantos deuses, tanto altares destinados a deuses, que era difícil achar um homem. Então, mesmo diante ou convivendo com tanta idolatria, os irmãos de Tessalônica, eles se converteram a Deus. E essa conversão gerou um entusiasmo tão grande que isso foi contagiante. E agora esses irmãos que outrora eram idólatras, agora estavam servindo ao único Deus vivo e verdadeiro. Eles estavam esperando dos céus o seu Filho. Quem? Jesus. Agora eles estavam esperançosos para a volta de Jesus. E eu falei assim, a volta de Jesus, quem é esse Jesus? Aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. Jesus é aquele que nos livra da ira que há de vir. Deus vai executar juízo sobre os moradores dessa terra no futuro bem próximo. É uma questão de tempo, nós não sabemos quando isso virá, mas com certeza pode ficar tranquilo. Esse dia virá em que Deus vai desencadear a sua ira sobre os moradores da terra. Deus é amor, Deus é também justiça. Da mesma forma que Deus é o próprio amor, Ele também é justiça. Ele age com justiça. Ele está tolerando o pecado da humanidade na esperança de que alguém mais se converta ao cristianismo e seja salvo dessa ira vindoura que virá em breve. Muito, muito em breve, esta ira virá sobre os moradores da terra. Mas nós temos que estarmos preparados para esse dia, porque o Senhor, Ele vai nos livrar desta ira. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.